No decorrer deste trabalho, iremos apresentar o tema Relações e Bancos de Dados, baseado na disciplina Matemática Discreta. Antes de mais nada, iremos introduzir conceitos de relações, cujos servirão de base para bancos de dados relacionais. Podemos definir que uma relação é uma correspondência existente entre conjuntos não vazios. Essa correspondência entre os dois conjuntos é dada em termos de pares ordenados, onde o primeiro elemento do par ordenado procede do conjunto de partida A e o segundo elemento do par ordenado procede do conjunto de chegada B. Relações binárias são aquelas que relacionam dois elementos de cada vez. Porém, uma relação não necessariamente relaciona entidades de um mesmo conjunto. Podemos dar como exemplo um cadastro acadêmico, que relaciona alunos com sua matrícula. Os tipos de relações são de grande importância. Podemos separá-los em 4. 1 para 1, se cada primeiro componente e cada segundo componente do par ordenado aparecem uma única vez na relação. 1 para muitos, se algum primeiro componente aparece em mais de um par. Muitos para 1, se algum segundo componente aparecer em mais de um par. Muitos para muitos, se pelo menos um aparece em mais de um par e se o outro também aparece em mais de um par. Nessa imagem, podemos verificar como é demonstrado os tipos de relações em conjuntos. Uma relação pode ser classificada nos seguintes tipos, os quais não são mutuamente exclusivos, como funcional, injetora, total, sobrejetora, monoformismo, epiformismo, isoformismo. A representação de uma relação A que implica em B, na forma de matriz, é especialmente interessante para a implementação em um banco de dados relacional. O número de linhas é dado por N, o número de colunas por M, portanto, a matriz resultante possui N vezes M posições. Cada posição contém um valor lógico, verdadeiro ou falso, representado respectivamente por 1 ou 0. Dados os conceitos de relações, podemos seguir adiante. Na computação, muitas construções são baseadas em relações ou conceitos derivados, algumas das quais foram introduzidas nas relações anteriores. Entretanto, existem algumas importantes construções que podem ser definidas usando exclusivamente o conceito de relação, como o banco de dados relacional. O banco de dados relacional é representado exclusivamente por tabelas. Em um banco de dados, o modelo relacional representa uma coleção de tabelas. Cada tabela terá um nome, que será único, e um conjunto de atributos com seus respectivos nomes e domínios. Todos os valores de uma coluna são do mesmo tipo de dados. Em um banco de dados relacional, cada tabela é chamada de relação, onde cada linha é chamada de tupla. E cada nome de coluna é chamado de atributo. As tabelas relacionam-se umas às outras através de chaves. Uma chave é um conjunto de um ou mais atributos que determinam a unicidade de cada registro. A chave primária é a chave que identifica cada registro, dando-lhe unicidade. A chave primária nunca se repetirá. Já a chave estrangeira é a chave formada através de um relacionamento com a chave primária e outra tabela. Define um relacionamento entre as tabelas e pode ocorrer repetidas vezes. Nessas figuras, podemos observar o funcionamento de cada chave. Usando os conceitos já vistos anteriormente em relações, podemos esclarecer os tipos de relacionamentos, onde 1 para 1 indica que você pode escolher qual tabela vai receber a chave estrangeira. 1 para muitos é quando o lado 1 da tabela está indo para o lado N, onde N é chamado de chave estrangeira, e muitos para muitos será usado quando a relação é N para N, sendo necessário criar uma nova tabela com chaves primárias, formando assim uma chave composta. Um atributo B possui uma dependência funcional do atributo A, se, para cada valor do atributo A, existe exatamente o único valor do atributo B. A dependência funcional é representada por A implica em B. Observe que existe uma dependência entre os valores dos conjuntos, ou seja, nome é função do CPF, e se eu estiver com o número do CPF, poderei encontrar o nome da pessoa correspondente.
Os bancos de dados relacionais podem ser aplicados em todos os tipos de dados que se relacionam. Veja a seguir o exemplo onde relacionamos os países com seus devidos continentes. Observe que um continente pode conter mais de um país, bem como um país pode estar em mais de um continente, como é o caso da Turquia. A representação dessa tabela através da matriz é dada pelos valores verdadeiro ou falso, onde 0 é falso e 1 é verdadeiro. No diagrama, é possível especificar o número de elementos que podem ser relacionados. No total, o elemento A está relacionado com no mínimo 1 e no máximo n elementos de B. Já B está relacionado com no mínimo 0 e no máximo n elementos de A.